Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa noite a todos, boa noite a você que está chegando para acompanhar a 10ª noite do mês mariano. Vamos juntos falar um pouquinho de oração, principalmente aqui no nosso estado, né? Cada vez mais a coisa vai piorando, sempre pedir as casas vão sendo confirmadas, o voto aumentando, de modo também que vai, o governo vai tomando outras medidas, e nós temos então que nos agarrar com a oração e com a nossa fé. Meus irmãos e minhas irmãs, toque-se o evangelizador, compartilhando esta transmissão. Vamos juntos buscar a Deus em oração, pedindo o auxílio e a proteção de Nossa Senhora. Na Catedral, hoje é a noite da família da Irmã Fernanda, e na paróquia de São José Tadeu e São Benedito, é a noite da família de Diego. Deus possa estar entrando na vida de vocês com providência naquilo que vocês mais necessitam. Pelo sinal da Santa Cruz, livramos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vamos oferecer este Santo Terço. Divino Jesus, nós nos oferecemos este terço e vamos rezar, meditando os mistérios da nossa redenção. Concedei-nos por intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, as virtudes que nos são necessárias para bem rezar e as graças para ganharmos as graças desta santa devoção. Você também que está participando desta transmissão, deixe também seu pedido de oração. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu de Maria Virgem, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja do Senhor, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e da vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu vos saúdo, Maria, como filha de Deus Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, como Mãe de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, como esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus, e socorreis principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes que vos achamos de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Maria de Nazaré, Maria de Cativou, ai, boca minha.
Primeiro mistério dos gozos de nosso Senhor. Nesse primeiro mistério gozoso, contemplamos a anunciação do anjo Gabriel a Nossa Senhora. Nesse primeiro mistério, meus irmãos e minhas irmãs, coloquemos como intenção a família de Bete, Pinal, Welton, Lucinete, Ilga, Maria Graciele, Penha, Flávia, Mauro, Lidalva, pela honra de Zurique, Gira Barbosa, Williams Rodrigues, Maria Clara, Amaro, Maria Goretti, Maria Alves, Patrícia, Nazaré, Lidalva, Dona Rosa, Neide, Debe, Tonha, Rosa, Valdinho, Gabi, toda a juventude da Catedral, Lenita, Cristiane, Sandra, Ângela. Hoje também colocamos de maneira especial a família de Fernanda e a família de Eliette. Também colocamos a intenção de tudo aquilo que já passaram por suas noites. Todos incluem nossas intenções e nossos livros de oração. Amados irmãos e irmãs, iniciemos com confiança a rezar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai e livrai do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai seu bondade inteira, as graças e eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cantemos. Bacila brotou a rama
mistério, contemplamos a visita de Nossa Senhora à sua prima Isabel. Coloquemos as intenções da família Severina, Luciano Williams, Júlio Santana, Nice Gomes, Josué Oliveira, Nicolas Assis, Nilda Alves, Celene Correia, Alan França, Paulo Ricardo, Vânia, Kívia, Renata, Tamires, Solange, Edilma, Adualdo, Clécio, Maria Alves, Maria José, Maria Lá de Gaibu, aqui em Nossa Cidade do Cabo, Eunice, Nando, ambos Gol, Saúde, Iva, Letícia, Zélia, Gabriel Vitor, Pedro Aparecido, Danilo, Luana, Cida, Cine, também Clara Suave, Júlio Rafael e sua mãe, também Adriano Júnior, Alpe, Cíntia, Débora, Alcimir, Alciline, Maria José Paulino. Rezemos juntos este segundo mistério. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Não será pela ilusão, olhar e ouvir falar, que irá julgar os homens, o legal se acontecer, mas os pobres desta terra, com justiça julgará, e os fracos julgará.
o nascimento de Jesus em Belém. Desde o terceiro mistério, coloquemos como menção Elizabeth, Roberta, Roberto, Daniel, Francisco Gomes, Penha Araújo, Jaqueline, Pedro Aparecido, por sua causa na justiça, Tamires Guzmão, Salete, Maria de Lourdes, Valdênia, Ninha, Ana Cláudia, João Neto, Madalena, Luiz, Paulo, Cláudia, Clélio, Fabiane, Miguel, Heitor, Fabrício, Fernanda, Adriana, Alexandro, Maria Vitória, Luciana, Lisandra, Wilson, Jonathan, Davidson, Lisandro, Hilda, Fernando, Nádia, Edna, Luiz, Mauro, esposa e filhos, Márcio. Todos que estão inclusos nesse terceiro mistério, rezemos com confiança. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes de vossas chamas e amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Cantemos. A palavra de sua boca verá o violento, e o sopro dos teus lábios matará o amarelo. A justiça é o cinto
mistério, contemplamos neste quarto mistério a apresentação do menino Jesus no templo. Coloquemos como intenção a vida de Kaique, Heitor, Danilo, Silas e Alice, que são filhos de Eliel, também Elisete, sua irmã, que também fez aniversário. Rezemos por Rivaldo, por Eduardo, por Flávio, Luciano, Daniela, Adriana, Aline e Valdério. Rezemos também por Marcos, esposa e enteados, por Maria, por Betânia, Josenildo, Rebeca, Júnior, Luciana, Wesley, Wenderson, Rosângela, Cauã, Letícia, pela saúde do nosso irmão Ita e sua esposa Crisbey, por Maria Lisa, Luísa, Anthony, Adilson, Luana, por Luan, Aninha, Cleison, Estela, Manuel, Rosângela, Edson, Tiago, Caio, Theo, Ângela, Severino, Edilson e Daniel. Rezemos com confiança. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Deus Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas aos céus, e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes que vós chamas de amor, agora e na hora de nossa morte.
Neste dia, o incrível verdadeiro, pois aquele nunca se viu, mora louco com cordeiro, acolhendo o mesmo passo, que foi o leão, por um menino guiados, se encontrar em Israel. Quinto e último mistério. Seja na sua casa, estiver sentado com a Bíblia de pé nesse momento, diante do altar da Nossa Senhora, e vamos juntos rezar com fé este quinto e último mistério, qual contemplamos o encontro de Jesus no templo entre os doutores da lei. Vamos colocar como intenção deste quinto e último mistério Alice, Dimar, Teca, por saúde, também a vida de Ibson. Rezemos também por Andréa e seus filhos, Tamires, Cristina, Amara, Clíbson, Vadeilda e o esposo, Vitor, esposa e os filhos, Vinícius, a esposa e seus filhos, Vadilma, Ian Francisco, Sérgio Colde, Ocinha Félix, Dalvinha, Micheline, Jerusa, Emily, Carla, Miguel, Pedro, Leilda, Vinícius, William, Ericleide, Viviane, Pedro, David, Davi, Simone, Eduarda, Vinícius, Simone, Lírio, Vinícius, Odete, Rosinete, Eliette, Edilson, Fernanda, Rejane, Sônia, Joaquina, Alaide, Edmar, Timar, Inaldo, Theo, Derby, Weldo José de Barros, seus familiares lá no Ciro Canoa, Rosana e Sacoine, Nivaldo Alves, também pela alma de Maria Alves Feitosa. Rezemos também pela vida de Luciano Souza, Mousa Ribeiro, Andréa Maria. Rezemos pelas almas dos que estão aflitos, pelas mães falecidas, pelos enfermos. Rezemos por Ana Cláudia Lins e família, por Carlos Alves e família, Elisângela e família, Jeane, pela saúde de todos os nossos irmãos que estão enfermos. Rezemos por Rogério e família de Jane. Rezemos pela saúde de José Nilson. Rezemos por Sandra Regina Soares, por Ney Bueno, Maria de Lourdes Soares, que também já faleceu. Rezemos por todas as vocações, meus irmãos e minhas irmãs. Rezemos por jovens que irão seguir a vida no caminho do Senhor. Rezemos pelos sacerdotes, pelos diáconos, por nós bispos. Quero também pedir oração pela saúde do pároco da paróquia romana, aqui vizinho a nós, para que Deus restitua-lhes a saúde do seu corpo, bem como também do seminarista que atua aqui nessa paróquia. Hoje, nessa fase que nós estamos passando, não existe, podemos perceber, como da minha parte nunca existiu,
Não existe concorrência nem disputa por freguesia. Existem pessoas que, como eu, imagino que todos queiram somar forças para fortalecer tanto a nossa própria fé como a fé do nosso povo, diante da situação em que estamos enfrentando. E assim como os médicos do corpo, nós, ministros dos Sagrados Altares, estamos também na linha de fronte, porque estamos nos desdobrando para atender as nossas comunidades. Então, rezemos por todos os padres, pelos que estão enfermos, pelos que estão em suspeita da Covid-19, os que já estão com casos confirmados. Rezemos pelas almas dos sacerdotes que estão morrendo por causa dessa pandemia. Rezemos pela vida dos sacerdotes que estão vivos aí, lutando para que se mantenha acesa e viva a fé do povo de Deus. Hoje tivemos a notícia de que algumas coisas vão mudar ainda com relação às organizações de determinações de governo ter o avanço desta pandemia. Eu peço encarecidamente que a população escute atenta, não brigue, vocês não se deram conta ainda do grau de letalidade desta doença. Pelo amor de Deus, gente, quanto mais vocês não obedecem, quanto mais vocês se expõem ao risco de contaminação, de serem infectados, de infectar outras pessoas, mais se atrapalha a vida de tantas pessoas que obedecem, que estão em casa, que estão se esforçando para que mais rápido a vida volte a se normalizar. Então não façam isso, pelo amor de Deus. Vamos tentar ser mais atentos às coisas, obedecer, respeitar a sua própria vida e a vida do outro, amar a si mesmo, então amar o próximo. Então é o meu apelo aí a todos neste quinto e último mistério. Temos visto a situação aqui em nossa cidade, como está a situação da saúde, Então, eu não sei até que ponto realmente há a seriedade dos políticos em se organizar toda a questão dos hospitais de campanha e etc. O que temos certeza é que a cada dia o número aumenta de pessoas doentes, não é somente por conta do coronavírus, da Covid-19, não, mas são outras pessoas com outros problemas de saúde que estão tendo aí essa dificuldade em trabalho nos hospitais. Então pensemos por todos os profissionais da saúde. Eu tenho certeza, se para nós já está complicado lidar com essa realidade, se adaptar a esta situação, imagina os profissionais da saúde trabalhando todos os dias, Isso tem que lidar com a perca, com vidas que estão sendo ceifadas, de certa forma, estão morrendo, e ainda lidar com o desespero, com a falta de respeito da população. Então, tudo isso é um apelo, é uma oração, um clamor e um apelo a todos para que estudem atentos à situação e olhem com mais serenidade dessa situação. Olhar com serenidade e seriedade, certo? Então, rezemos juntos ao Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças e graças que vós achamos de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. ó Maria concebida pelos benefícios que todos os dias recebemos, Pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está em todos nós. Abençoe-nos o Deus poderoso por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, que Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. e que essa bênção do Senhor nosso Deus desça hoje sobre nós e permaneça conosco para todos sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. Deus pode ter dado por nas orações, na família da nossa irmã Fernanda, na família de ML, com providência, em todas as esferas da vida de vocês, todos os seus parentes, amigos, enfim, Deus pode estar aí abençoando ricamente, protegendo, que Nossa Senhora cubra a cada um de nós com o seu manto de amor. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E no final. Uma